Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e depois de completar 2 semanas estamos aí caminhando para metade do nosso tempo e vamos ver hoje algo bem prático a respeito aí de tudo que nós vimos. Se somos filhos de Deus, se devemos andar como Ele andou, bom, o que isso significa na nossa vida cotidiana, no nosso relacionamento um com os outros. Começamos com Efésios 5, especificamente o versículo 21, que é o versículo que encabeça tudo isso. Ele começa dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. É como se fosse um título de tudo que nós vamos ver. Quando ele diz sujeitando-vos uns aos outros, ele vai dar vários direcionamentos. Ele vai falar para as mulheres, ele vai falar para os maridos, ele vai falar para os filhos, vai falar para os pais, vai falar depois para os servos e por último ele vai falar para os senhores. Então cada pessoa na sociedade vai se sujeitar uns aos outros em amor, no temor de Cristo, é claro. Ele mostra que isso funciona de maneira diferente, porque nem todos são iguais, nem todos têm a mesma função. Nós temos funções diferentes e por isso nós nos sujeitamos de formas diferentes. Mas veja, todos se sujeitam. Em primeiro lugar, então, as mulheres, como devem se sujeitar, elas devem ser submissas ao seu próprio marido, como se fosse ao Senhor. Olha só, se você quiser obedecer ao Senhor, se você quiser ser serva do Senhor, você deve ser submissa ao seu marido. Sabe o que é interessante aqui? É que muitas mulheres nos dias de hoje questionam, é machismo ser submissa ao marido e não sei o que, e obediente. Mas veja que aqui ele está falando também de ser submisso a Deus. É interessante que isso ninguém questiona, né? A não ser aqueles que dizem que Deus não existe. Portanto, toda mulher que deseja ser submissa a Deus, isso implica necessariamente em ser submissa ao marido, porque Deus escolheu que fosse dessa forma, e não porque o marido é melhor ou a esposa é melhor de forma alguma, tá bom? Simplesmente funções diferentes. Sujeitar uns aos outros implica, no caso da mulher, ser submissa ao marido. E eu lhe garanto que para o marido é ainda mais difícil, porque ele vai dizer o seguinte, maridos, amai a vossa mulher. O amor ele é algo extremamente difícil. Mas antes de falar do amor à mulher, vamos entender qual é o argumento que Paulo fala para a esposa. Ele diz no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma que funciona Cristo sendo cabeça da igreja, Deus estabeleceu o marido como cabeça da mulher, ou como autoridade da mulher, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Da mesma forma que a igreja está para com Deus, a mulher deve estar para com o marido. Mais uma vez, isso não significa que o marido é melhor. Não, talvez o marido ele tenha uma responsabilidade maior aqui, como o provedor, como o cabeça da mulher. Bom, e aí que entra o amor do marido, porque o marido só vai conseguir ser o cabeça de fato se ele amar a sua esposa, não de qualquer forma, mas da mesma forma que Cristo amou a igreja e mais, a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor do marido deve ser tão intenso, profundo, que ele deve estar disposto a se entregar e até morrer pela esposa. Sabe, os maridos cristãos que entendem isso, eles jamais pedirão divórcio. Sabe por quê? Porque eles estão dispostos a morrer pela esposa e não abandoná-la. Cristo Jesus jamais abandonou. Cristo Jesus, ele suou, ele sofreu, ele sangrou pela igreja. Da mesma forma, esse é o exemplo que o marido deve tratar a esposa. Por isso que eu digo que talvez para o marido, a responsabilidade do marido nesse sujeitar uns aos outros seja mais difícil. Muito bem, versículo 33, ele vai resumir essa questão aí do marido e da mulher. Não obstante vós, cada um de per si ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então ele resume aqui 2 responsabilidades. O marido deve amar e a esposa deve respeitar. Certo? Veja, os dois têm responsabilidades. Os dois precisam fazer. E o exemplo supremo é Deus. Ok? Próximo personagem aqui, os filhos. Bem, o que os filhos devem fazer? Qual a responsabilidade deles? Eles devem obedecer os pais e também devem honrar o pai e a mãe.
Isso daqui dava uma pregação de várias horas, o que significa honrar. De qualquer forma, honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento que tem promessa. Não significa que a promessa seja para nós. Lá no Antigo Testamento ele fala de viver muitos dias na terra prometida e não simplesmente ficar velho muitos dias nessa terra aqui onde nós estamos, tá bom? Mas de qualquer forma ele está enfatizando a importância do mandamento. É um mandamento extremamente importante. É tão importante que filhos desobedientes lá em Deuteronômio, era possível sofrer pena de morte por não obedecer aos pais. Então é realmente algo muito importante aqui. Filhos, então, obedeçam e honrem o pai e a mãe. Versículo 4, responsabilidade dos pais, eles não devem provocar os filhos à ira. Em segundo lugar, eles devem criar na disciplina. Em terceiro lugar, junto com o segundo, e na admoestação do Senhor. Então, os pais, eles têm a obrigação, eles devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Sabe, a maioria dos pais hoje confundem um pouco essa ideia, porque eles querem criar os filhos na melhor escola, eles querem criar os filhos com as melhores roupas, com o melhor celular, com um monte de coisa, porque não teve quando era criança. Mas esse é um grande erro, porque a Bíblia não nos ensina isso. E grandes erros trazem péssimas consequências. O que a Bíblia ensina é que nós devemos criar na admoestação do Senhor, ou poderíamos parafrasear de várias formas, devemos criar eles de tal forma que eles temam a Deus, que eles sujeitem-se a Deus e que eles obedeçam a Deus. Muito bem, o nosso próximo personagem aqui são os servos, tá? O que os servos devem fazer? Muita coisa aqui. Primeiro, eles devem obedecer o vosso Senhor. Primeiro, é interessante pensar que servo aqui se trata de escravo. Ele não tem direito a salário, nem nada parecido. Ele é um escravo. Quanto a vós outros, então, servos, que significa escravo, eles não têm direito a nada. E o objetivo deles, então, a missão deles é obedecer o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. O versículo 6, ele vai dizer, não segundo a vista, como para agradar aos homens, ou seja, ele não tem nem direito a salário, tá bom? Ele não deve fazer para agradar a homens, mas ele deve fazer para agradar a Cristo, segundo a vontade de Deus. Bom, que dirá então os funcionários nos dias de hoje, que têm todos os direitos e têm tantas coisas, eles devem obedecer os seus patrões e devem fazer não para agradar a homem, mas agradar a Deus. Esse é o princípio básico. Bom, finalmente nós temos os senhores, que de igual modo a todos esses que nós falamos, o que eles devem fazer? Eles devem deixar as ameaças, eles não devem ameaçar os seus funcionários, os seus escravos, no caso daquela época, tá bom? Por quê? Sabendo que o Senhor é tanto deles quanto vosso, ou seja, é tanto do Senhor quanto do escravo, ou tanto do patrão quanto do funcionário. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E quer saber? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não olha, esse é funcionário, esse é patrão, esse tem dinheiro, esse não tem dinheiro, esse é assim. Não. Então, olha só, nesse texto nós vemos várias pessoas e cada uma com uma responsabilidade diferente. E todos na sua função devida, sujeitando-se uns aos outros da forma como a Bíblia mostra. Não da forma que eu penso ser o melhor, não da forma que a sociedade está dizendo que é o melhor, não. Da forma que Deus direcionou, da forma como Deus criou, é que estamos fazendo. Bom, se eu vou andar como filho de Deus, se eu vou ser imitador de Deus, como filho amado, amando uns aos outros, eu também vou me sujeitar uns aos outros. E esse sujeitar, ele traz a ideia de servir, de cuidar uns dos outros. E cada um vai fazer isso de uma forma diferente, conforme a sua função que foi previamente estabelecida por Deus. Como é que você está fazendo? O que você está fazendo? Você ama Deus? Você tem sido filho amado que tem imitado o seu pai?
Se a tua resposta for positiva, com certeza você está seguindo esses princípios de cada pessoa dentro da família, dentro da sociedade, principalmente dentro da igreja. Eu espero que essa seja a tua prática, então, nesse dia, começando a semana, seja dentro do resto da semana, essa seja a tua prática e com certeza essa seja a tua prática para o restante dos seus dias, porque essas práticas glorificam a Deus e se queremos glorificar a Deus, precisamos imitá-lo e obedecê-lo, honrá-lo com os seus mandamentos. Portanto, que Deus abençoe a sua vida.